Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje que nós ouvimos aqui uma belíssima oração feita por nosso Senhor, sendo ela dirigida a Deus, tendo nós como objeto de preocupação dele, de ocupação de nosso Senhor. Ele reza por aqueles que estavam ali com eles, os apóstolos, mas ele vai rezar também por uma outra categoria de pessoas. Rezo por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Jesus ali, de algum modo, tinha na sua mente e no seu coração toda aquela quantidade de pessoas que viriam a crer nele, ou seja, estava rezando por nós, por mim e por você. Naquele momento ali, ele trouxe ao pensamento dele, ao coração dele, a nós, a nossa figura, as nossas necessidades, a potencialidade que todos nós teríamos. Sonhou para nós o céu, sonhou para nós a glória que ele havia ganhado, ou seja, ele reza aqui por nós. Por isso que não é exagero quando nós podemos dizer que de algum modo, claro, poético, figurado, mas de algum modo nós fomos testemunhas da paixão. Nós somos testemunhas da vida de Cristo. Nós estávamos lá. Quando Jesus nasce, nós estávamos lá. Quando ele fica perdido lá em Jerusalém, Nossa Senhora fica um pouco preocupada, vai encontrá-lo, estávamos lá. No templo, quando ele ensinava, dava um monte de lição para os mestres da lei, sumos sacerdotes, nós estávamos lá. Quando ele chama Pedro, estávamos lá. Quando ele parte o pão com eles, institui a Eucaristia, e ele diz: desejei ardentemente comer esta ceia convosco, nós estávamos lá. E quando ele diz, lá na cruz, dá o seu último suspiro, nós também estávamos lá, não presencialmente, mas nós estávamos lá já no coração de Deus nosso Senhor, que desde sua concepção já veio com essa missão, veio para viver por nós. O sentido todo da vida de Cristo é esse, por isso que ele se faz escravo da humanidade, se faz servo da humanidade, né? Vai dizer a Pedro, quando Pedro se nega a permitir que ele lavasse os seus pés, vai dizer: Pedro, se você não permitir que eu lave seus pés, não terá parte comigo. Pedro, se você não deixar que eu seja seu escravo, seu servo, você não vai ter parte comigo. Porque se vocês não deixarem eu viver por vocês, dar a minha vida que é divina, pela vida de vocês que é mundana e perecível, vocês não vão obter a vida eterna, né? Vocês precisam deixar que eu vos sirva, que eu viva por vocês. Vocês precisam acolher o meu serviço para terem parte comigo. Hoje precisa, a mensagem de fundo aqui do Evangelho é quando dizer que acolher a palavra de Cristo que é dirigida a nós é muito mais do que coisa perdida no vento, né? Uma mistura de vibração de corda e ar, né? Não é essa palavra que Cristo fala, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer, claro, do conteúdo que ele veio nos trazer, mas juntamente com o conteúdo, todo o contexto que está por trás do conteúdo.
acolher a palavra de Cristo, acolher os seus mandamentos, acolher a sua diretriz, mas em último lugar acolher a sua pessoa e toda a generosidade com a qual Cristo viveu. Cristo, ele viveu por nós. A gente tem que acolher isso, introduzir dentro da nossa consciência, da nossa inteligência, do nosso coração, que Cristo, Deus, feito homem, não viveu para si, tendo ele todo o direito de fazer isso, mas ele viveu para nós, para que nós fôssemos de algum modo congregados nele, né? Para que nós, vendo ele, crendo nele, descobríssemos nele a única oportunidade que nós temos de ser felizes, a única oportunidade de recuperarmos aquilo que nós perdemos, que é aquela glória original com a qual fomos criados, com a qual Adão e Eva foram criados. Essa oração ele está dizendo: Pai, olha, eles não acolheram a Tua palavra, eles não te acolheram, não aprenderam nada de vós, e de fato não aprenderam. Jesus, ele clama, ele reza, pede por uma humanidade fracassada, uma humanidade que fracassou. Construímos as pirâmides no Egito e etc. Alcançamos tal e tal tecnologia. Lá o Império Romano conseguiu fazer pontes, arquedutos, etc. Chegamos a tamanha tecnologia. Nossa, a humanidade, então, ela venceu. A humanidade fracassou, né? Onde é que estão os faraós, né? Cadê a glória? Cadê os homens que fizeram as pirâmides? Cadê os imperadores? Onde é que está o resquício de glória deles? Nada. Tem gente que nem mais sabe o nome da lista dos imperadores. Sabe só que sabe César e sabe Augusto. Não sabe nada daquela dinâmica, do contexto, nada daquela história. Sabe que existia faraó. Quantos existiram? Ninguém sabe. A gente não sobressai por meio das nossas conquistas materiais. A gente sobressai quando nós alcançamos a finalidade da nossa vida, né? Quando a gente é aquilo que nasceu para ser, aí sim a gente obtém sucesso. Uma tesoura, ela é bem sucedida quando ela cumpre a função dela, quando ela corta. Se uma tesoura fica no museu, é bonita, a gente vai lá, olha, admira, mas a serventia, né? O que ela está fazendo? Nada, não faz nada, ela não cumpre com a sua função. Uma tesoura cega também é uma tesoura infeliz, porque ela não corta, também não serve para ser usada, né? Mesma coisa o machado, um automóvel, né? Serve para nos transportar daqui para lá. Perdeu essa função, perdeu a utilidade, tornou-se infeliz. Nós também temos uma finalidade, tal como a tesoura, como o carro. E a nossa finalidade é amar a Deus, né? Estarmos com Deus, porque fomos criados para isso. Quando Deus ele cria o ser humano, ele cria o homem e a mulher, imagem e semelhança dele, para que nesses dois ele depositar todo o seu amor, né? Existem alguns teólogos aí muito românticos, né? Não no sentido pejorativo, mas eles vão dizer que nós, homens e mulheres, somos o amor de Deus que extrapolou da Santíssima Trindade, como se o amor de Deus que havia ali entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo fosse tão grande que ele vaza, e nesse vazar somos criados, o homem é criado para que Deus tivesse algum objeto fora de si que ele pudesse amar. Então aí ele vem a criação, vem o homem, vem a mulher. Perdemos isso, evidentemente, agora que isto vem dizendo, né? Rezando agora por essa humanidade fracassada, por essa humanidade que se distanciou de Deus, Cristo vai rezar por eles. Olha, meu Pai, eles não conseguiram cumprir a finalidade deles, mas eu vim para que através de mim isso acontecesse. Cristo, Deus deposita todo o seu amor em Cristo, Cristo recolhe todo mundo em torno dele para que toda a humanidade fosse amada por meio de Cristo. Para que Cristo, por meio do seu coração divino, da sua inteligência divina, da sua sabedoria divina, mas também com o seu coração humano, inteligência humana e sabedoria humana, pudesse fazer essa ponte entre nós e entre Deus. Por isso, o impulso missionário, ou seja, esse impulso, essa vontade, esse ímpeto de sair pregar o Evangelho, de anunciar, né, o nome de Jesus a todas as pessoas, a toda criatura, levou tantos homens e mulheres à morte, morreram. Então, os mártires, eles eram aqueles, boa parte deles, eram aqueles que de algum modo, seja por palavra ou por ato, pregavam a vida de Cristo, porque sabiam que as pessoas precisavam ser recapituladas nele. Há um nome somente, sobre o qual nós seremos salvos, Cristo. Ninguém fala disso mais hoje, porque hoje em dia ninguém quer se incomodar, né? Porque se eu digo Cristo é o único caminho, o único nome sobre o qual todos podem ser salvos, eu escolho os outros nomes. E para não ficar feio na fita, para o mundo não me jogar pedra, eu começo a fazer negociações e começo a ficar fraco e frouxo. A gente não pode ser assim.
Hoje, por exemplo, celebramos São Bonifácio, um santo do século XVII, que nasceu na Inglaterra, Winfrido, um homem ali de uma cultura nórdica, ali, pagão, convertido, muda-se, torna-se religioso. O Papa Gregório II muda o nome dele para Bonifácio. Ele então vai pregar no norte. E pregando o evangelho no norte, ele é assassinado. Tiram a vida dele e tolhem a vida por quê? Porque ele anunciava o nome de Cristo, né? Claro, longe de ser uma derrota. Aí que vem a grande lógica da coisa. Podemos olhar para ele e dizer, esse homem foi derrotado, fracassou, né? Foi pregar o evangelho e morreu. Não. Na lógica da cruz de Cristo, São Bonifácio é vitorioso, né? Foi coroado com a mesma coroa com que Cristo foi coroado. Cristo mereceu o quê? Pelo bem que fez? Mereceu a morte, a cruz. São Bonifácio mereceu a mesma coisa. A glória que Cristo recebeu, ele concedeu aqui a São Bonifácio. São Bonifácio, sabendo que só há um nome sobre o qual podemos ser salvos, ele vai e prega o nome de Cristo para esse povo no norte da Europa. E muitos ali, claro, evidentemente se converteram, sabendo, olha, eu preciso que as pessoas conheçam a Cristo ou anunciem a Ele, para que em Cristo sejam amados por Deus Pai, para que consigam todos eles acolher a generosidade do amor de Deus, para que todo mundo saiba que houve um Deus que se fez homem, que esse homem amou a nós de uma maneira tão louca, que derramou sangue mesmo, sofreu amargamente por todos nós, para que essa mensagem pudesse penetrar no mais íntimo do nosso coração, nos incomodar, né? A mensagem evangélica, ela é eficaz quando ela penetra, não só quando ela é assentida, quando ela é inteligida, ou seja, quando eu entendo, quando eu guardo na cabeça. Se ela ficar só na minha memória e eu uso aquilo só para repetir, sem que aquilo cause algum efeito, sem que aquilo desça para o coração, a palavra continua estéril. A palavra de Deus, ela tem eficácia quando ela entra e ela penetra, de tal modo que fica difícil distinguir entre a vida que entrou por nós, por meio do Evangelho, a vida de Cristo, e a nossa vida. Fica difícil separar as duas pessoas, o homem do Deus feito homem que veio a Ele por meio da palavra de Deus. Que o Santo Espírito, que inspirou as Sagradas Escrituras, inspirou o Evangelho, possa entrar nos nossos corações, possa nos abrir inteiramente a acolher esta palavra santa de Deus, acolher a pessoa do Cristo que vem com Ele toda a sua generosidade, reconhecer o seu amor por nós e assim termos força para viver aquilo que Ele nos pede e também para amá-lo de volta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.